tudo bem com vocês? Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre a carta de João aos Efésios, né, a igreja de Éfeso, e a gente falou a questão do primeiro amor, né? Lá em Apocalipse 2, fala também sobre a segunda igreja, que João fala lá em Apocalipse 2, que estão nos versículos de 8 a 11, que é a igreja em Esmirna. E eu mandei para vocês no grupo um quadro. Nesse quadro tem lá as características de cada igreja, né? Um quadro explicativo bem resumidinho. E depois vocês, por favor, leiam esses versículos. E essa igreja, quando João escreve para o anjo da igreja, fala ali que não há nenhuma crítica a ser feita, né? E lendo esse trecho, a gente vê o quanto seguir o evangelho, o quanto seguir a Cristo não é algo confortável, né? Nós temos períodos nas nossas vidas de paz e períodos de guerra, né? Aparente paz, né? Porque a gente vive um tempo de guerra o tempo todo, né? E aqui nesses versículos, algumas características que são importantes a gente trazer à memória, né? Então, o Espírito Santo diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Na minha Bíblia tem entre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu achei essa palavra muito, muito pesada, né? Aqui diz de pessoas que se julgavam, né, religiosos, cumpridores da lei, conhecedores da lei, e que Jesus aqui chama de sinagoga de Satanás, né? Jesus não nos chama para sermos religiosos. Ele não nos chama para cumprir regras, simplesmente cumprir um conjunto de regras e dizer: eu cumpro as regras, eu sou dizimista, eu sou líder, eu sou metodista há 40 anos, eu sou assembleiano, eu não sei. Jesus nos chama para, em primeiro lugar, sermos filhos do Pai, porque é em Jesus que nós conseguimos esse direito. É através de Jesus que nós conseguimos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não há um outro caminho. De acordo com a Bíblia, com o livro que nos norteia, só através de Jesus que nós conseguimos chegar ao Pai. Então, assim, a nossa mudança de vida, a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de comportamento, ela não é simplesmente uma lista de regras que eu tenho que seguir. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele entra e ele transforma de uma maneira definitiva. Uma pessoa que diz que tem encontro com Jesus, diz que tem encontro com Cristo, e não tem o seu caráter, não tem a sua vida transformada, é porque ela realmente não conheceu Jesus de verdade. Então, o fato de pessoas simplesmente cumprirem leis, cumprirem regras, não significa que essa pessoa encontrou Jesus de fato, de verdade. Porque ela pode seguir essas leis, ela pode seguir essas regras por um tempo. Mas se ela não tiver o Espírito Santo, se ela não tiver Jesus, a palavra diz que Jesus diz na palavra dele: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus eu não consigo obedecer uma regra e essa regra não ser pesada para mim. Porque aquilo vai se tornando pesado, aquilo vai se tornando incômodo, massivo, e eu não consigo. Agora, no poder do Espírito Santo, todos os dias, nos colocando na presença do Senhor, a gente consegue obedecer os mandamentos do Senhor. E quando a gente não consegue, todos nós temos pontos fracos, todos nós temos, a gente vai se colocar na presença do Senhor para a gente conseguir melhorar. Não só pegar um pacotinho de leis e obedecer só aquilo por obedecer. E ainda se gabar e dizer assim: porque eu faço, fulano não faz. Jesus não se agrada disso.
A palavra diz que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Então, aqui quando ele fala que esses judeus eram sinagoga de Satanás, é palavra do Senhor, não é palavra minha. É palavra do Senhor, está aqui na Bíblia. Ele está dizendo que são pessoas que simplesmente batiam no peito, diziam que era, diziam que faziam, e não era aquilo que Jesus esperava deles, né? E essas pessoas estavam blasfemando contra essa igreja de Esmirna. E Jesus fala o seguinte: fica firme, não temas. Lá no versículo 10 disse, não temas. E aí, no versículo 10 diz o seguinte: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. O Espírito Santo já estava avisando aquela igreja que coisas ruins iriam acontecer, mas que era para eles se manterem firmes, porque o Senhor iria ser fiel com eles. Que palavra dura! Muitas vezes, nós vamos à igreja, nós assistimos o culto online, nós participamos de um discipulado, nós fazemos campanha de oração, enfim. E quando a palavra é pesada, nós dizemos assim: essa palavra não é para mim. Essa palavra é pro fulano, mas não é para mim. Queridos, é tempo de a gente se examinar. É tempo da gente olhar para nós mesmos e dizermos assim: aonde é, Senhor, que eu estou falhando? Aonde que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso ser tratado, ser curado, para que o Senhor me aprove? Nós somos filhos amados do Senhor, filhas amadas do Senhor. O Senhor nos ama independente de quem nós somos. Ele nos ama, mas o Senhor, Ele é justo. O Senhor também é justiça. Então, nesse tempo que a gente tá longe do templo físico, e que nós temos estudado em casa, orado em casa, é tempo da gente olhar para nós mesmos e perguntarmos assim: Senhor, onde é que eu estou falhando? Né? Porque essa palavra é dura. Essa palavra às vezes a gente lê essa palavra e fica assim: nossa, que coisa pesada. Mas é fato. No mundo há muitos cristãos. Aqui no Brasil a gente não passa por esse tipo de perseguição. Mas só um minutinho. Mas fora do Brasil há muitos cristãos sendo mortos, martirizados por causa da sua fé. Aqui no Brasil isso para nós não é uma realidade. Nós somos muitas vezes escarnecidos pelos próprios crentes ou por pessoas de fora da igreja. Nós somos escarnecidos, nós somos perseguidos de maneira com palavras, com atitudes. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse problema de alguém colocar a faca no nosso pescoço e falar assim: nega Jesus. Então pra gente talvez é uma realidade distante, mas aqui para essa igreja não era distante. A prisão para eles não era distante. Então, e Jesus fala para eles assim: vocês estão aprovados, passando por todos esses problemas, passando por todas essas perseguições. Lá no final diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você está disposto a ser fiel até a morte? Você está disposto a não ser apenas um cumpridor de regras, mas um cumpridor da palavra do Senhor, da palavra viva, daquilo que o Espírito Santo coloca no meu e no teu coração? Nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências por causa de Jesus? Se eu tiver que defender a palavra do Senhor, defender o que está escrito nas Escrituras, e de repente tiver que ir para um cárcere, de repente ser escarnecido, ser feito de chacota, nós estamos dispostos a isso para que o Senhor seja exaltado e glorificado? Porque esse é o verdadeiro evangelho. O Senhor, Ele tem muitas bênçãos para nós, muitas bênçãos. Mas aqueles que seguem de verdade Jesus, eles passam por perseguições. Então, se você acha que viver o evangelho é doce como açúcar, é só vitória, eu queria dizer para você que isso não é bíblico. A nossa vitória está aos pés de Cristo. É Ele quem nos dá a vitória.
nos dá a vitória no plano espiritual sobre Satanás, sobre os seus demônios, e nos dá a vitória também na vida física. Só que a nossa concepção de vitória, precisa ver se essa concepção se encaixa na concepção de vitória do Senhor. Porque para o Senhor a nossa vitória é chegar e conseguir a coroa da vida. Assim como esses irmãos lá em Esmirna foram elogiados pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser essas pessoas que são elogiadas pelo Senhor, e que são encorajadas pelo Senhor, que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a tudo que tem acontecido, muitas vezes em meio ao medo, que nós possamos ser cristãos, cristãs, que a gente possa chegar lá no final e conseguir a coroa da vida, como esses irmãos conseguiram. E é muito interessante, porque nessa passagem que fala dessa igreja, ele não levanta ali nenhum contra, ele não coloca nenhuma crítica para que aquelas pessoas precisem melhorar nesse sentido. Porque eles já estão sofrendo, padecendo, mas estão fazendo isso em nome do Senhor. Ah, Érica, mas o evangelho é só sofrimento? Não! Eu tenho falado para vocês, meninas, que Jesus é equilíbrio. Ele é equilíbrio, então tem a prova, tem a vitória, tem a prova, tem a vitória. Isso faz parte do evangelho. Então, que a gente possa entender isso. Se você hoje está passando por um momento de perseguição por causa da sua fé, permaneça firme. Ah, mas o meu vizinho faz piada comigo. Ore pela vida dele, abençoe a vida dele. Já comentei com vocês, Jesus, ele é a contramão do mundo, ele é a contramão. Então, que a gente possa ser aprovada, que a gente possa ser reconhecida pelo Senhor quando ele voltar, e que ele olhe para nós e diga assim: venha, filha minha, venha entrar no meu céu, venha entrar e morar comigo. Tá bom, queridas? Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos encha de ousadia, nos encha de coragem e de sabedoria, Senhor, para que a gente possa tomar posse, Senhor, da coroa da vida que o Senhor tem reservado para nós. Porque a nossa vida não se limita a este mundo, mas a nossa vida é na eternidade contigo também, Senhor. Nos ajuda a manter firme, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Beijo e boa semana.